Talks do M3BS, né, na Unidas. Prazer enorme estar aqui com vocês dois Prazer é de nosso. novo, né? Para quem não conhece, a M3BS, que patrocina, inclusive, né, que promove, na verdade, esse debate aqui tão importante para o setor, é um escritório de advocacia, né, uma assessoria jurídica regulatória global, tudo muito focado no âmbito da saúde suplementar. Exatamente. Né? É engraçado, né? A gente não vê escritórios normalmente tão entranhados nesse debate de saúde, participando de tantos eventos. Vocês têm livros do setor, né? Vocês, de forma recorrente, promovem esse tipo de debate, o podcast. Por que vocês fazem isso? Maria, eu vou te falar, Fernando, você me dá licença, porque eu gosto de falar sobre isso, né? Sobre essa iniciativa do escritório na comunicação. Nossa missão é aprimorar o ecossistema de saúde brasileiro. É a nossa missão. E através dessa missão a gente identificou na comunicação, justamente na comunicação, uma forma muito adequada da gente aprimorar o setor. Porque via de regra, lógico, o advogado sempre fala em nome de alguém, que é essa a função do advogado. Aliás, a palavra advogado veio de advocatum, que é justamente falar em nome de alguém. A gente faz isso, e faz isso muito bem. Mas nós acreditamos que o advogado tem que ocupar o lugar dentro do ecossistema de saúde também, como um dos autores. O ecossistema de saúde brasileiro é muito multifacetado. Então a gente tem as operadoras, aqui a gente está num evento de autogestão, temos a indústria, temos os prestadores de serviço e temos também como prestadores de serviço os escritórios de advocacia. A gente faz nosso trabalho de uma forma muito aguerrida, inclusive, eu gosto sempre de destacar isso, mas o fato é que através da comunicação a gente dá a oportunidade de trazer para a mesa de discussão outras ideias além daquelas que a gente defende. Então é justamente através desse tipo de iniciativa, esse ano é o 4º ano que a gente está aqui na Unidas, esse formato que a gente está tendo aqui agora, te agradecendo aqui publicamente você ter aceitado conduzir algumas entrevistas. Na verdade, mais do que entrevista, é bate-papo, né? Que com o passar do tempo a gente acaba criando uma conexão com as pessoas que são aqui no nosso dia a dia. Então, clientes muitas vezes partem de um relacionamento através de um evento como esse e acabam se tornando amigos, porque o dia a dia leva a isso. Então a gente gosta de criar essa conexão através da comunicação. Então nós temos, como você mencionou, um livro, agora vamos partir para a segunda. Eu fui autora. Você foi uma das autoras. Agora pensa no tanto de puxão de orelha que eu tomei de pessoas que não foram convidadas para participar dessa edição, mas já estão na lista da segunda edição. Por favor, não briguem mais comigo por causa disso. Essa foi uma das iniciativas, foi uma iniciativa muito bacana, tivemos apoio de várias instituições, inclusive da Unidas, Abrange, Sinog, Sebex e outras entidades do setor, porque é justamente isso que a gente quer, é promover essa discussão através da conexão dessas pessoas. E o livro foi uma dessas iniciativas, esta daqui é a nossa 4ª edição, que é uma iniciativa que a gente tem anualmente também, e temos outras iniciativas de comunicação, como é o evento do Sinog, por exemplo, a gente faz lá também um Talks dentro do Sinog, fizemos outros eventos em participação com a Abrange, com a UCA, e temos muitos eventos dentro do escritório também. Aliás, quem estiver nos acompanhando nas mídias sociais, muita frequência, praticamente uma vez por mês a gente abre um evento externo, principalmente treinamento de capacitação, que é uma coisa que eu quero falar também sobre a Academia M3BS. Então, resumindo tudo isso, é através da comunicação, do bate-papo e trazer para a mesa de discussão não só ideias, mas soluções para o nosso dia a dia nesse ambiente tão desafiador que é a saúde suplementar. É aí que a gente se posiciona e é aí que a gente cria essas iniciativas que fogem, né, do dia a dia comum do escritório de advocacia. Nossa, isso é super importante, né? Então, eu acabei de fazer e conduzir, né, uma entrevista anteriormente com o Werner, que é o presidente da Aberta Saúde, que estava aqui também na Unidas. Fiquei encantada porque esse momento de escuta ativa, né, de troca de boas práticas, a gente eleva o conhecimento daquilo que funciona, né, frente a tantos dilemas que a gente vê na saúde suplementar como um todo, né? É isso aí. Eu realmente acho que a Unidas ela é um fórum diferente de todo o setor, porque você tem aqui milhares de pessoas, né, todos os dias, muitas vezes concorrentes, né, discutindo de verdade boas práticas e questões que são fundamentais para poder garantir um melhor acesso à saúde, uma melhor qualidade, uma redução da inflação médica, que são dilemas e problemas comuns a todo mundo do setor. E vocês estarem promovendo isso é super importante.
Mas não só promovendo, né? Já que vocês são tão antenados, eu acho que quase todos os operadores aqui, vocês têm um pezinho lá, né? Você tem uma carteira muito relevante de operadores de saúde, são, enfim, muito conhecidos nesse ramo, especializados, como você falou, né? O que está agora, né, de mais novo, né, em termos de novas regulações? O que está rolando aí no âmbito regulatório que pode atrapalhar ou ajudar o nosso setor da saúde suplementar, Fernando? Oi, Maria. É um prazer estar com você. Obrigado por conduzir mais esse encontro aqui conosco. Bom, eu queria... Antes só de falar um pouco das novidades, o que a gente espera da regulação, né? Fazer um comentário aqui sobre o tema que vocês estavam conversando anteriormente, que assim, você também perguntou por que a gente participa de tantas iniciativas, né? Tantas iniciativas de discussão, debate, muito focadas em saúde. Muito focadas, e nem sempre só jurídico. A gente fala muito de gestão, porque a gente acredita que no nosso DNA, para advogar bem, você tem que conhecer o negócio do cliente. Então, isso permite com que a gente participe das decisões, inclusive, das operadoras. A gente entende que no modelo de advocacia moderna, não basta só você falar qual é o risco, se pode ou se não pode. É legal você construir o objetivo do teu cliente e fazer ele acontecer. E eu acho que isso é o que motiva também entrar nessas discussões que às vezes não são jurídicas, né? Ou nem sempre são regulatórias, mas são de impacto, de sustentabilidade, de estratégia. Então o escritório ele tem muito essa pegada de justamente participar da gestão das operadoras. A gente fala que a gente é meio abelhudo, às vezes até, né, um pouco pretencioso, porque afinal de contas, o que o advogado está fazendo ali parte da tomada de decisão? Mas a gente entende que, na medida que nós estamos realmente inseridos, como o Lucas colocou, isso nos legitima a, de fato, dar uma opinião relevante e participar da decisão. Acho que isso fala muito a favor do sucesso e da eficiência que o nosso serviço acaba exercendo perante os clientes. E aí, nesse sentido, a gente, falando de o que vem por aí, bom, nós temos uma diretoria absolutamente nova. Né? Nós temos na DIPRO, né? Na DIFIS nem tanto, na DIOP nem tanto, mas nós temos um presidente novo também, com um olhar diferente, e é muito comum que tenham mesmo olhares diferentes, porque as pessoas são diferentes, elas entram com motivações diversas, né? Anseios de produzir resultados diferentes. Então, é um momento de acomodação, porque a gente também entra no ano político, né, o ano que vem, existe invariavelmente pautas de interesse político. A saúde suplementar acaba tendo um impacto grande, porque, como já foi dito muito aqui nesse congresso, não existe saúde suplementar sem SUS, não existe SUS sem saúde suplementar, né? Então, e SUS tem políticas públicas de saúde, então, quer dizer, também tem uma influência grande que não é só técnica, mas o que se tem dentro da DIFIS é realmente um aprimoramento. Nós temos uma resolução normativa que, embora não seja recente, já tem alguns meses de vigência, mas que está olhando para a organização, está olhando para a compliance, está olhando para mais boas práticas, está olhando para melhor atendimento do beneficiário, mais controles. E a ANS, ela tem normalmente uma pegada de coloca a norma, acostuma a norma, vai orientando e daqui a pouco ela vai fiscalizar. Então tem um período de transição, então a gente orienta que as operadoras não deixem para a última hora realizarem, que é a 623, né, Lucas? 623. É a resolução normativa 623, não deixem para a última hora. Então essa é uma questão futura, que já é presente, mas que vai passar a ser fiscalizada e eu acho que muito exigida. E é pro bem, porque afinal de contas vai melhorar os processos e quem se adequar, acho que melhora a operação também, né? Em termos de poder judiciário, nós temos uma recente decisão, ação direta de inconstitucionalidade da 14454, que trata dos procedimentos extra-rol, que trouxe invariavelmente também uma questão de análise técnica, critérios mais técnicos, e a saúde é muito dinâmica, porque ao mesmo tempo que aconteceu isso e nós temos agora critérios puxados do SUS, da judicialização do SUS, que não controla a caneta do médico, mas só coloca realmente ali critérios mais objetivos
Nós tivemos agora recentemente, há 2 dias, uma outra resolução, agora do Conselho Federal de Medicina, mudando todo o processo de auditoria médica. Então, assim, são fortes emoções. Não dá para prever muito, porque afinal de contas a gente tem ali sempre novidades, né? Embora existam acordos de cooperação entre as instituições, mas existem também políticas de proteção a direitos e a interesses, que também vai impactar agora. Eu acho que já a gente pode dizer que isso, notícia fresquinha de um dia, que já vai acontecer muita coisa nova de discussão sobre a questão da auditoria médica, né? Porque impacta numa série de regras regulatórias que nós temos hoje, como a junta médica e como hoje todo o mercado enxerga o processo de auditoria, contas médicas e faturamento. Então, Maria, são muitos desafios, né? A gente entende que a judicialização pode ser que comece a ser reduzida, o que é um grande desejo de todos. Nós, como escritório da advocacia, a gente não defende que não tenha judicialização. A gente defende que tenha uma judicialização boa, a judicialização de qualidade, aquela que realmente merece existir, e não uma judicialização desenfreada, totalmente fora da técnica, totalmente desmotivada, né? A serviço, às vezes, do desperdício, às vezes a serviço da fraude, às vezes a serviço de uma posição não tão técnica. Então, eu vejo assim. A gente tem um escritório especialista em saúde, é fundamental, né? Porque os desafios são gigantescos, né? Ontem eu estava conversando aqui, e é bom estar nesses fóruns, na Unidas, é que o debate ele começa no Congresso e ele continua na feira e depois nos jantares, né? E tá todo mundo aqui trocando junto, né? Várias áreas diferentes. Eu sou vice-presidente de uma empresa de saúde digital, né? Então, quando eu saio para poder jantar com vocês, a gente troca e vê qual que vai ser o reflexo do meu negócio e como isso pode ser uma oportunidade. Isso é muito rico. Esse debate de várias visões, áreas nesses locais é fundamental, assim, né? Então, além dessas mudanças que estão acontecendo agora, porque essa questão foi anteontem, né? Sim, que você estava falando sobre a segunda opinião médica, né? A auditoria. Eu só sei porque eu estou aqui e eu conversei com vocês, possivelmente. O que vem por aí, Lucas? O que você acha que tá para? Como é que vai ser no nosso próximo ano aqui? Eu vejo com bons olhos, né? O próximo ano, como o Fernando disse, é desafiador, mas muita coisa que vem acontecendo que torna o futuro desafiador é a favor do mercado, né? Lógico, a gente teve algumas decisões, como essa resolução que o Fernando citou do CFM. Eu não analisei a fundo essa questão, mas de fato ela parece ser um contrassenso com a estrutura organizacional que foi se montando nos últimos anos para aumentar o acesso, aumentar a seriedade principalmente e garantir a sustentabilidade do setor. Porque quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem que lembrar que o sistema de saúde suplementar é mutualista. Então, muitas pessoas contribuem para que algumas pessoas usem no caso de necessidade. Então, há, de uma forma muito direta, uma responsabilidade objetiva da operadora em fazer uma boa gestão desses recursos. Então, quando a gente vê o mau uso, o mau emprego disso, pode ser através de desperdício, exames não necessários. A quantidade de exames que as pessoas fazem e não acessam para ver o resultado é absurdo, é uma coisa assim brutal. E a gente tem essa questão mesmo, né? Assim, eu acho que faz parte da nossa cultura. Quando a gente vai numa consulta médica, o médico não pede uma batelada de exame para a gente acha que não foi bem atendido, não fica aquela sensação de tá faltando alguma coisa, né? Então, assim, a gente precisa mudar um pouco essa cultura. Da mudança de cultura, né? Com isso, com o hospitalocêntrico, né? Tem uma série de coisas que são desafios de transformação cultural. Exatamente. Aí eu estava indo num ponto, eu vou voltar para ele, mas eu vou fazer esse parênteses aqui, que quando eu comecei a falar de mutualismo, eu queria dizer que há necessidade de termos uma evolução cultural individual do beneficiário. Aquela ideia de que nós contribuímos a vida inteira pelo plano de saúde, nunca usei, agora eu vou fazer um chip da beleza, né? Até gosto de usar esse exemplo, porque é um negócio muito... Como se fosse uma retaliação. Olha, eu paguei a vida inteira, nunca usei, agora eu preciso ser ressarcido, eu preciso ser beneficiado de alguma forma. Muitas pessoas nem enxergam isso como fraude. Muitas pessoas não enxergam, inclusive, aquela prática de duplicar recibo, né, para aumentar o reembolso,
pegando o recibo em outro CNPJ, outro CPF, ou de repente um mês depois para ter um reembolso maior. As pessoas simplesmente não encaram isso como fraude. Em qualquer segmento da economia, as pequenas fraudes são tão ou mais lesivas do que as grandes fraudes, porque as grandes fraudes são identificáveis e elas não necessariamente fazem parte de uma cultura. As pequenas fraudes, sim. Elas se estão integradas numa cultura, elas se multiplicam pela população e são muito difíceis de serem percebidas. Talvez hoje, com o avanço da tecnologia, né? Então, e lá no escritório a gente tem agentes digitais, né? A gente precisa arrumar um nome para esses agentes digitais, mas que trabalham identificando essa. Clare, que a gente chama. A gente precisa arrumar um nome para o agente. A gente tem o Conexa aí e tem a Clare. Já fica a dica. A gente precisa arrumar uma pessoa, mas a gente já tem modelos de inteligência artificial que identificam fraudes no processo, nas ações judiciais. Isso para a gente é muito importante. Então, lógico, essa fraude, essa pequena fraude tende a ser mitigada por conta do uso da tecnologia. Mas voltando ao cenário macro, né, quando eu falava do cenário, eu vejo o avançar das decisões, como essa que o Fernando mencionou, da ADI no STF recentemente, que trata da cobertura extra-rol, um amadurecimento do setor, principalmente pela legitimação da competência da ANS. Se nós temos um órgão regulador para tratar de um determinado tema dentro da economia, como temos dentro da energia elétrica, das estradas de rodagem e por aí vai, né, a gente tem que ter o da saúde forte, como deve ser. Mas o que acontece é que a saúde é um tema político, muitas vezes politizado, inclusive, e é levado a cabo por sensações, por clamor popular e não necessariamente pela técnica. A partir do momento que isso acontece, acaba tirando um pouco de força das mãos do regulador. Foi justamente isso que aconteceu na lei, que foi agora objeto da ADI, né? Foi uma lei que foi promulgada no apagar das luzes do ano. E a partir daí, no anseio popular, que houve lá uma mobilização, inclusive dos artistas e de alguns políticos que acabaram encabeçando essa modificação da lei, trouxeram uma lei que aumentava a cobertura sem restrição nenhuma, mas sem analisar o impacto regulatório disso. Como é que esse excesso de cobertura, essa cobertura desenfreada, e olha, de novo, como o Fernando disse aqui, a gente não prega desassistência, não cobertura. A gente tem que olhar para isso equilibradamente com a sustentabilidade do setor. Simplesmente a gente tem decisões judiciais que obrigam operadoras a pagarem medicamentos que custam mais do que o faturamento anual da operadora. Como é que a operadora lida com uma situação dessa? Principalmente as pequenas operadoras, né? Porque muita gente, quando fala de operadora, pensa nas grandes, mas o universo de pequenas e médias operadoras... São 640 operadoras existentes. Então, assim, nós temos casos, né? Não vou ficar falando aqui, mas evidentemente mostram essa falta de tato com relação ao impacto que aquela lei, que aquela ordem tem no mercado efetivamente. Então, por que eu vou voltar ao tema aqui? Por que eu acho que essa ADI ela o resultado dessa ADI é um bom indicativo? Porque ela restabelece a competência da ANS para tratar do tema de cobertura. E ela vai além, né? Ela trata assim de dar a cobertura, mas com responsabilidade. Eu acho que, resumindo muito do que foi decidido, né, ela trouxe 5 requisitos para uma cobertura de um medicamento não previsto no rol, mas mais do que qualquer coisa, essa questão da sustentabilidade e do benefício para o beneficiário. A cobertura com segurança, com sustentabilidade, com responsabilidade acima de tudo. Maravilha. Lucas, Fernando, obrigada. Acho que para todo mundo, né, que acompanha o setor, a gente recebeu uma aula aqui do que está acontecendo, o que vai acontecer, o que está por vir em relação à regulação. Não adianta, o Estado de Matar é regulado, né, então precisa entender, né, o que está acontecendo. Mesmo eu que não faço parte mais de uma operadora, mas tenho 190 operadores clientes,
cada açãozinha aqui tem impacto em todo esse setor, direto ou indiretamente. Então, obrigada pela participação de vocês, obrigada por me convidarem para participar desse projeto. Obrigada, Unidas, um prazer enorme estar aqui com vocês. Mas posso fazer aliás, eu vou pedir para o Fernando fazer um merchanzinho aqui do escritório com relação à academia do escritório. Porque eu acho que a gente falou das nossas iniciativas aqui, eu acho que a academia é uma iniciativa tão bacana, inclusive a gente estava recebendo o pessoal aqui que participa bastante dos nossos treinamentos de capacitação, inclusive pediram para a gente montar um modelo de treinamento interno lá para eles, foi muito bacana. Assim, a gente tem tanto orgulho disso que eu gostaria de ouvir você falando um pouco sobre isso, Fernando. Então, Maria, obrigado, Lucas. A Academia M3BS, ela é um projeto que agora virou uma grande realidade, onde a gente, muito atento à necessidade de formar bons profissionais, formar uma tropa de elite mesmo, de advogados que entendem de regulação, entendem, enfim, das questões jurídicas das operadoras. Então, nós começamos a promover treinamentos internos. E o sucesso desses treinamentos internos, e treinamentos internos semanais, de forma muito séria, muito organizada, com disciplina, isso começou a extrapolar, começou a transbordar para clientes de departamentos jurídicos corporativos que começaram a dizer: posso participar também? Posso fazer um parênteses aqui que foi engraçado, porque as pessoas participavam do treinamento e postavam nas redes sociais. Aí o pessoal via e começava: como é que eu faço para participar? E aí eles começaram a pedir para que pudessem participar. E claro, conhecimento a gente não pode guardar só para nós, né? Quanto mais expandir, melhor. E a gente começou a fomentar esse conhecimento, inclusive aí para os amigos, para os clientes, para os parceiros, e aí a coisa foi crescendo. Foi crescendo e transbordando, e de verdade, às vezes a gente tem até concorrentes, né? Advogados de outros escritórios da área que também vão lá beber da mesma fonte as novidades, enfim, os conhecimentos às vezes nem tão novos, mas com um olhar mais profundo, dedicado, prático, né? E a academia, então, vira uma grande escola de excelência de treinamento regulatório e jurídico, de formação e de profissionais da área. Sempre foco saúde, né? Então, eu acho que assim, é um braço educacional do escritório, né? Que começa ali com o objetivo de olhar para dentro e depois ganha uma notoriedade. E a gente fica muito orgulhoso, porque afinal de contas a pretensão nem era, né, ser uma grande escola profissional, mas acabou se tornando, acho que pela qualidade dos nossos professores, que são advogados do escritório, que também se desenvolveram dentro do escritório, então é um DNA mesmo super M3BS. Mas eu vou pedir pro meu time do jurídico falar. Fale. Então vai ser um prazer. A gente tem duas verticais principais no treinamento, né? O contencioso, o jurídico, e o regulatório. São duas verticais que a partir daí a gente desenvolve uma cadeia de temas. Mas eu vou contar uma situação aqui que eu achei muito engraçada. Outro dia que eu recebi uma pessoa do escritório que é responsável por uma instituição de ensino e coincidentemente nossa reunião estava agendada para o mesmo horário que ia começar um treinamento. E a gente estava com uma tela da sala de reunião ligada, né? Até pedi para deixar só para mostrar o formato, né? Eu estava mutado. E aí começou a reunião, onde eu falei, por exemplo, agora já tem aqui 30 pessoas online, né? Acompanhando, vai começar daqui a pouco e tal. Eu olhei, agora já estamos com 80 pessoas online, né? Continuando a conversa, tal, não sei o que, por exemplo. Agora estamos aqui já 130, né? Não sei o que tal. E aí conversa vai, conversa vem. Eu olhei, por exemplo, agora estamos com 260 pessoas. E eu fiquei assim, falei, nossa, online, assim, tava conectado. Ficou honrado, né, Lucas? Que deve ser uma honra, né? Lógico, mas aí eu falei pra ela, e hoje ainda tá ruim porque o time tá chovendo. Aí já foi marketing. Já foi marketing. Não, mas assim, o que eu achei bacana, cara, de verdade, lógico, a pessoa ficou bem impressionada, a ideia realmente era essa, mas o fato é que eram 260 pessoas conectadas simultaneamente assistindo o conteúdo. Você projeta isso pra uma sala, para um auditório, é muita gente, né? Por uma iniciativa assim que, como o Fernando falou, começou por uma necessidade do escritório. A gente teve no ano passado um período de ritmo muito intenso de contratação. Teve época que a gente tinha 20, 30 vagas abertas. E a gente passou a ter dificuldade em encontrar gente no setor capacitada para a área de saúde. E nós identificamos no setor financeiro uma similaridade com os processos.
procedimentais, na verdade, né? A parte de processos internos, acessar sistema do escritório e sistema do cliente. Então a gente começou a trazer essas pessoas para dentro do escritório e capacitar dentro do escritório, né? E aí, a partir daí que surge a academia e foi um sucesso. O ano passado, mais de 600, no segundo semestre, mais de 600 pessoas passaram pelos nossos treinamentos. Uau. E a gente tem tido não só essa demanda aberta, como o Fernando falou, de pessoas que sugerem temas, a gente monta treinamento, mas a gente tem tido muita demanda de montar treinamento específico para cada empresa. Né? Entender, a gente faz uma leitura daquela demanda, do que acontece, a realidade da empresa e monta o treinamento, como você disse, para times jurídicos que participam dos nossos treinamentos. Tem sido muito bacana essa iniciativa também. E quem está mais à frente disso agora, né, o Rogério Scarabel, que é um dos nossos sócios do escritório, foi presidente da INS, tem essa visão de capacitação, essa ideia assim de como a gestão pode ser aprimorada através de um apoio da própria empresa para desenvolver o seu colaborador. Então, para a gente, nos enche de orgulho essa iniciativa. Não, gente, é o escritório mais fora da caixa que eu conheço. Isso vindo de uma empresa, né, uma pessoa que trabalha numa empresa de inovação e tecnologia. Parabéns, muito, muito bacana. Obrigado. O que vocês estão fazendo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado por ser a parceira que você é e nossa amiga aqui do dia a dia nessa luta, desse ambiente desafiador. Eu que Obrigado, agradeço. pessoal. Valeu.